Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um culto da UAI. Como vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. Então, hoje estamos iniciando mais um compilado de sermões. A ideia agora é púlpito comunitário. A gente estava numa série que se chamava Pelo Olhar de um Profeta, muito interessante. Se você não pegou, volta lá, os sermões estão incríveis. E a gente vai entrar agora no novo compilado de sermões, que é púlpito comunitário. Mateus, o que significa púlpito comunitário? Púlpito comunitário nada mais é do que a oportunidade que eu, você, todos nós dessa comunidade temos a oportunidade, como eu disse, de entregar um sermão, de entregar uma palavra. Eu me lembro certo dia que, participando de um discipulado, há 2, 3 anos atrás, uma pessoa específica disse a seguinte frase: todos nós temos um dom em comum, que é falar de Jesus. E ele estava completamente certo. Uma vez que estamos em Cristo, todos nós possuímos o dom de falar de Deus. E esse lugar é para você. Você está sendo convidado. Se você tiver esse desejo, tiver essa vontade, me comunique ao pastor Codei, que você terá essa oportunidade. Inclusive, o pastor Codei sempre bate nesse ponto, né? Esse púlpito aqui não é dele, não é meu, não é de ninguém aqui, é nosso. Enfim. E hoje iniciaremos isso e que esse culto possa abençoar a sua vida, possa tocar o seu coração e que essa palavra se identifique ao Santo Espírito que habita dentro de você. Amém? Vamos orar juntos? Oremos. Pai nosso, gratos somos pelo dia de hoje, gratos somos pelo privilégio de estarmos aqui. Queremos te engrandecer e te bendizer nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e encontre em nossos corações um lugar disponível, Deus, para ouvir as suas palavras e para guardar as suas palavras. Converta-nos, Deus, à tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, e que a gente encontre em ti refúgio, fortaleza e segurança todos os dias, Pai. Mude-nos mediante a tua vontade e que sejamos reconhecidos como discípulos do Senhor. Esse é o nosso pedido nessa noite, Pai. Receba esse culto, receba esse louvor, receba esse sermão, Deus. Que tudo isso possa chegar ao Senhor de bom grado. É isso que eu te peço, desde já te agradeço. No nome amado do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Essa canção só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ou eu sou teu. Que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ou eu sou teu, eu sou teu. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Essa canção só tu és, Jesus. Digno do meu louvor, só tu és. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ou eu sou teu. Sobre todos é o teu Jesus, a
fonte da salvação, só tu és. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar. Eu vou construir, Jesus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. No início era a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar
pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, e o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives estás. Aleluia! És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso teu nome é, o nome de Jesus. Boa noite, galera. Privilégio muito grande estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite do Matheus, que proporcionou essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. A gente vai ler um pouco do Evangelho, a gente vai pregar um pouco, conversar sobre alguns temas. Mas antes eu queria orar com vocês, queria que a gente louvasse a Deus através desse culto, exaltasse o nome do Senhor e nos sujeitássemos à soberania de Deus nesse momento. Que você esteja na sua casa, você se disponha a cultuar a Deus de verdade. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Pai, muito obrigado por esse culto. Pai, nós entregamos ele nas Tuas mãos, Senhor.
Que o teu nome seja exaltado essa noite, Senhor. Que nós saiamos daqui, Pai, transformados por quem Tu és, Pai, pela figura do Teu Filho Jesus, Pai. Abençoe-nos nessa noite, tome conta de nós, Pai, e da nossa semana. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem acontecido na UAI e tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu só tenho a Te agradecer, Pai, pela minha vida e pela vida de todos que estão nos acompanhando e os que não puderam nos acompanhar hoje, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Cara, eu quero compartilhar um testemunho com vocês hoje. Recentemente, na verdade, antes da quarentena começar, eu fui convidado para um churrasco com uns amigos da minha irmã. E nesse churrasco, eu me deparei com uma situação na qual eu nunca tinha estado antes, cara. Eu faço alguns anos que estou na UAI, talvez uns 3 anos, 2, 3 anos, completando quase 4, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Mas eu me deparei com uma situação na qual eu nunca havia me deparado antes. Eu fui apresentado a Jesus bem velho já, eu tinha os meus 16, 17 anos. E nesse churrasco que eu fui convidado para estar, eu estive com pessoas que estavam curtindo um churrasco como se deve curtir, comendo, bebendo, cantando, dançando, se divertindo. Muito normal, cara, muito tranquilo. E no final daquele churrasco, eu já estava apagado a churrasqueira, a galera já estava indo embora. Eu fui conversar com um dos amigos da minha irmã. E papo vai, papo vem, até que chegou um momento em que ele virou pra mim, descobriu que eu era crente, descobriu que eu era um seguidor de Jesus. E ele virou pra mim, cara, ele falou uma coisa muito impactante pra mim. Ele falou, cara, Jesus é o maior ser humano que pisou nessa terra. Eu virei pra ele e falei, mano, eu concordo completamente com você. Eu não discordo em nada com você. Ele falou, cara, eu admiro muito quem é cristão, eu admiro muito o evangelho, cara. Esse lance de você virar outra face, esse lance de você se dispor aos outros, de você receber um tapa na cara, mano, e você tem que aguentar aquilo e amar a pessoa que te dá um tapa. E eu falei, é sobre isso, mano. O evangelho é sobre isso, sobre você amar ao seu próximo. E eu fiquei muito, muito feliz com a fala dele, assim. E eu virei pra ele e falei, mano, você se considera cristão? E ele me disse que não se considerava cristão. Eu falei, cara, falta muito pouco. Falta muito pouco, cara. Falta muito pouco pra você. Falta muito pouco pra você ser um cristão. E ele falou, o que falta pra mim? Eu falei, cara, falta você entender o que Jesus fez por você. Você entender que Deus se fez homem e se entregou por você. E depois que a gente terminou aquele papo, a gente orou, cara, e foi um tempo muito legal com ele. Eu não tive a oportunidade de falar com ele de novo, mas quando eu tiver eu vou ficar bem feliz de saber como ele tá, cara, porque ele é um cara de Deus, mano. Ele é um cara de Deus. E foi um tempo bom pra mim, naquele momento, nesse testemunho. Só que depois eu fiquei pensando um pouco sobre o que tinha acontecido e eu notei um erro, cara, muito grande que eu cometi. E é sobre esse erro que eu quero falar com você hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, cara. O capítulo 21 de Mateus começa com Jesus entrando em Jerusalém. Isso que era uma profecia veterotestamentária do Antigo Testamento. E se vocês lerem Zacarias, capítulo 9, versículo 9, vocês encontram: eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumentinho, num jumento. Essa é uma profecia do Antigo Testamento, cara, que fala expressamente sobre Jesus. E ela se cumpre no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. E é muito interessante, enquanto eu estava lendo essa parte das Escrituras, eu me deparei com uma coisa que me deixou meio confuso. Aliás, não me deixou confuso, é intencional, mas eu fiquei meio bolado com uma parada. Porque eu quero ler com você a partir do versículo 23 de Mateus 21. E nesse momento, a autoridade de Jesus é questionada. A autoridade de Jesus Cristo é questionada. E quem questiona a autoridade de Cristo? Os fariseus. Os fariseus questionam a autoridade de Jesus. E tem muitas coisas na Bíblia que me incomodam, como a cronologia de algumas passagens, porque, por exemplo, a gente começa o Evangelho de Mateus capítulo 21, lendo que Jesus entra em Jerusalém, o cumprimento da profecia de Zacarias 9:9. E isso expressamente diz: o rei de vocês vem a vocês, justo, vitorioso e humilde. O nosso rei entra em Jerusalém num jumentinho. Aliás, acho que Jesus desenrolaria um cavalo, uma eguinha, mas ele vai num jumentinho, de acordo com a profecia. Jesus
ele é extremamente elegante no cumprimento da profecia, ele é quase que literal. Toda a Bíblia retrata Jesus, no Antigo e no Novo Testamento é sobre Jesus. E nesse momento a autoridade de Jesus é questionada logo após o cumprimento de uma promessa, um cumprimento de uma parte das Escrituras. E quando eu vejo essa autoridade questionada, eu quero ler com você o versículo 23, eu tenho algumas coisas para falar para você hoje, cara. Então abre aí sua Bíblia em Mateus 21, versículo 23. Jesus chegou ao templo e quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? E logo em seguida, os fariseus respondem no versículo 27, não sabemos. Jesus diz: então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. É muito interessante quando Jesus se propõe a responder uma pergunta com uma resposta. Inclusive, eu caminho com um amigo meu que ele se sujeitou completamente em Jesus nesse momento. Tudo que você pergunta para ele, ele te responde com uma pergunta. E isso é meio problemático, porque às vezes a pessoa quer escapar de alguma coisa. Mas Jesus ele não quer escapar de uma pergunta difícil. Jesus ele quer que os fariseus confessem aquilo que eles sabem. Quando Jesus pergunta: quem deu autoridade a João para batizar? Mas embaixo a gente vê os fariseus dizendo: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. E é por isso que os fariseus dizem que não sabem. Porque se eles falassem que foi Deus quem deu autoridade a João, João fala sobre Jesus, logo Jesus é o Messias. É aquele que havia de vir, no qual João prepara o caminho para a chegada do Cristo. Mas se eles falam que foram as pessoas, eles falam que João está mentindo. E falam que Jesus está mentindo. E as pessoas criam que Jesus era o Messias e que João era profeta. Então os fariseus se veem numa sinuca e eles dizem: não sabemos. Não podemos falar, não podemos opinar, a gente não sabe, Jesus. E Jesus diz: então eu também não direi a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. O Evangelho de João, cara, capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz que Jesus fala que ele só faz aquilo que ele vê o Pai fazer. Aliás, a autoridade de Cristo, ela é firmemente confirmada durante todo o Evangelho. Em Marcos capítulo 2, a gente vê Jesus curando um paralítico, essa passagem também tem em Lucas. E quando Jesus, em Mateus também, Mateus 12, quando Jesus cura o paralítico, antes de curar o paralítico, Jesus perdoa os pecados daquele homem. O paralítico é posto diante de Jesus, os fariseus estão à volta da casa olhando para o Cristo e ele diz: seus pecados estão perdoados. Então os fariseus pensam: quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? Somente Deus perdoa pecados. E a Bíblia retrata, cara, isso é muito lindo. Jesus leu o pensamento daqueles homens. Jesus sabia o que aqueles homens pensavam. E quando Jesus sabe o que aqueles homens pensam, ele vira para Jesus e diz: vocês acham que o Filho de Deus não tem autoridade para perdoar pecados? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Jesus diz: porém, eu vos digo que o Filho de Deus tem autoridade para fazer os dois. Jesus diz: levanta-te e anda, e o homem anda, cara. É absurdo a autoridade de Jesus conquistada na Bíblia e afirmada pela própria Bíblia. Mateus capítulo 12, a gente vê uma passagem que um homem com uma mão aleijada vai diante de Jesus enquanto Jesus está no templo ensinando. E a Bíblia retrata que os fariseus circulavam por Jesus, espreitavam Jesus no templo para encontrar um motivo pelo qual eles poderiam condená-lo, pudessem prendê-lo. E se você ler na sua Bíblia em Mateus 12, cara, é uma virada muito interessante, porque os fariseus querem encontrar um motivo para prender Jesus a partir do sábado. Ele não poderia fazer nada no sábado. E quando Jesus cura a mão do homem aleijado no sábado, a Bíblia retrata no capítulo 12 de Mateus. Então os fariseus começaram a traçar planos para matar Jesus. Os momentos em que a autoridade de Jesus é questionada na Bíblia são momentos emblemáticos.
São momentos extremamente significativos nos quais não só a cura, como o cumprimento da lei, a compreensão completa de que Jesus é o Filho de Deus. Então, todas as vezes que a autoridade de Jesus é questionada na Bíblia, nós somos levados a ter uma maior compreensão de quem Jesus é. E nesse momento não é diferente. Nesse momento não é diferente. Os fariseus, eles questionam a autoridade de Cristo. Jesus responde eles com uma pergunta. Eles não respondem a Cristo, Jesus não responde a eles. E logo em seguida, Jesus conta uma parábola, cara. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Mateus 21, versículo 28. E Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai disse ao outro filho na mesma ordem. E este disse: sim, Senhor. Mas depois não foi. E Jesus pergunta aos fariseus: qual deles fez o que o pai queria? Os fariseus respondem: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a verdade, o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram. Jesus fala uma coisa muito polêmica aqui, e isso é muito direto, cara. Ele vira para aqueles que são os mestres da lei, os detentores do conhecimento, aqueles que contemplavam dentro das sinagogas, que louvavam a Deus, jejuavam durante a semana, aqueles que tinham sua ritualística toda preservada, pessoas que eram devotas a Deus. Mas essas pessoas não tiveram a compreensão real do Evangelho. As pessoas negaram a João Batista, que viria anunciar o Cristo, e negando João Batista, eles negam ao Cristo. Eles não têm a plena convicção de que Jesus é o Senhor que nos salva. Jesus é o Senhor que detém autoridade sobre todas as coisas. E quando Jesus vira para esses homens e diz: os cobradores de impostos e as prostitutas estão sendo salvos antes de vocês, isso é extremamente polêmico. O cobrador de impostos é um traidor, você sabe disso. Isso é falado em todas as igrejas. Um cobrador de impostos é um homem que traiu a sua nação. Uma prostituta é uma mulher da vida. Uma mulher que não possui laços afetivos familiares. A estrutura social da época vai nos dizer que essa mulher é afastada de sua família, subjulgada. Quando uma mulher é pega em adultério, ela é sujeita a apedrejamento, à morte. E Jesus diz: esses que vocês não entendem, esses que vocês não aceitam, eles me aceitam. Eles aceitam a Jesus. E uma coisa, cara, que eu preciso falar para você hoje: todos que vão diante de Jesus com expectativas, Jesus vem a essas pessoas. Jesus anda em frente, em direção a essas pessoas. Sabe? Não existem pessoas que vão até Jesus e não têm a volta de Cristo. O Evangelho de Mateus nos ensina uma mulher estrangeira. Jesus veio, o Evangelho de João diz isso, veio para os seus e os seus não o aceitaram. Antes dele vir para os seus e os seus não o aceitaram, uma mulher estrangeira se vê diante de Jesus. E quando essa mulher vai até Jesus, ela roga por um milagre, Jesus continua a caminhar e os discípulos falam: Senhor, essa mulher está gritando atrás da gente. Essa mulher está chamando a atenção das pessoas. Não está legal. Ou você faz o milagre ou você dispensa. E Jesus continua andando e essa mulher insiste. Essa mulher tem fé. E quando Jesus ouve e vê fé nessa mulher, ele promove um milagre na vida dela. E ele diz: nunca se viu em Jerusalém uma fé tão grande quanto a sua. As pessoas que vão até Jesus com expectativa recebem Jesus. Jesus está disposto a nós, está à nossa disposição. E quando Jesus diz que os cobradores de impostos e as prostitutas estão sendo salvas, é porque pessoas olharam para Jesus e entenderam quem é Jesus. Entenderam que Jesus tem. Quem é Jesus? A autoridade que detém o nome de Jesus. Isso é muito problemático, cara. Porque se a gente voltar lá no começo, quando eu falei de um homem, de um jovem, que acha que Jesus é o maior ser humano da Terra, e eu digo que falta algo para ele.
Falta algo para ele ser cristão, falta algo para ele. Eu estou errado. Não falta nada para ele. É entre ele e Deus, ele e Jesus. Não sou eu que estabeleço critério de salvação para ninguém. Eu não tenho autoridade para salvar o nome de ninguém. Esse é Jesus. Esse é Cristo. Aquele que se põe diante de uma cruz, sem pecado, imaculado, e sangra, e chora, e sofre por mim, por você e por ele. Não sou eu que estabeleço critério de salvação. Romanos, capítulo 10, versículo 9. O apóstolo Paulo diz: se você crer no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos e proclamar com a tua boca, você será salvo. O amor não estabelece critério. O amor não estabelece critério pelas pessoas. Ele ama. Quando Jesus se entrega na cruz, ele ama. Ele ama. Ele não vê gordo, magro, rico, pobre, negro, branco, indígena, pardo. Ele não vê. Ele ama. E não sou eu que devo estabelecer critério de salvação. A igreja não deve estabelecer critério de salvação a ninguém. Isso é religiosidade farisaica. Isso é enganoso. Pensar que eu detenho a salvação, sendo que eu não creio na autoridade de Jesus, isso é farisaico. Pensar que eu posso estabelecer salvação para alguém, isso é farisaico. Isso não condiz com o evangelho. Quem salva é Jesus. Eu gosto muito de uma frase de Abraham Kuyper, que Kuyper diz que não há 1 centímetro sequer no universo no qual Jesus não diga: é meu. É meu. A autoridade de Jesus é soberana sobre todas as coisas, sobre a planta, sobre tudo, sobre o mundo. E me colocar no lugar de alguém que impõe salvação, que condiciona a salvação para o outro, não é sobre isso. João 3,16 vocês conhecem. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente não estabelece critério de salvação. E aliás, continuando a nossa leitura, caminhando para o final, quando os fariseus estabelecem critério de salvação, Jesus conta uma segunda parábola para eles. Versículo 33, me acompanhem, muito importante. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois disso, ele mandou seu próprio filho, pensando: meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? E os fariseus responderam: com certeza, ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram que as escrituras sagradas dizem: a pedra que os construtores rejeitam veio ser a mais importante de todas? Isso foi feito pelo Senhor e era uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou, e quero que você preste muita atenção nisso: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado às pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa virará pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso, queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Isso daqui é muito importante, cara. Gente que tenta se apoderar, possuir Deus. Gente que tenta doutrinar Deus,
impor Deus na vida do outro. Gente que tenta se apossar do filho para herdar a plantação. Não é assim. Não é assim. Porque a gente tem que entender uma coisa. Quando Deus nos chama para participar da lavoura, o nome disso é graça. O nome disso é graça. E não é se apossando do filho, impondo sobre o outro. Não é sobre isso, é sobre graça. E essa ilusão de possuir algo, possuir Deus, isso é farisaico, isso é mortífero, isso é mortal. Isso é algo que condena, cara. Pessoas, por estarem dentro de igrejas, têm a convicção de que são salvas e impõem salvação sobre o outro diante de condições. Você não foi salvo diante de condições. A condição para a salvação é crer em Jesus. E crendo em Cristo, há salvação. Nós não temos poder para impor salvação a ninguém, nem tirar salvação de ninguém. Quem faz isso é Deus. E meu alerta hoje para você, cara, é que, como Jesus diz no versículo 43, eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Uma passagem lá em Lucas, capítulo 6, versículo 44. Cada árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. Não é possível colher figos de um espinheiro. Não é possível. Você não colhe abacate de uma mangueira. Não colhe. Não é assim que funciona. Então, eu quero fazer um convite para você. E com isso eu já estou começando a encerrar. Já estou encerrando. Quero fazer um convite para você. Diante da sapiência, diante da noção de quem Jesus é, de quem Cristo é e o que Ele fez por você, faça aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele nos ensinou. Quando Jesus está falando com a mulher samaritana, cara, João 4, versículo 23, eu quero ler para você. Jesus diz o seguinte: mas virá o tempo, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Vocês conhecem essa passagem? Mas essa passagem tem uma coisa muito interessante. Logo em seguida, pode abrir a sua Bíblia e confere. Não confie em mim, confie na Bíblia. Abre a tua Bíblia e confere. João 4, 23. Jesus diz o seguinte: pois são esses que o Pai quer que os adore. Eu fiquei muito impactado quando eu vi que Deus tem uma preferência por adoração. E qual é a preferência de Deus? Aqueles que se prostram diante dele em espírito e em verdade. Aqueles que entendem que não é no monte ou em Jerusalém, que não é em púlpito, em igreja, em congregação, em retiro, é em espírito e em verdade. Esse é o convite que eu quero fazer para vocês hoje. É isso aí, galera. Sermão sensacional, né? Enfim, na semana que vem eu te espero de novo. Nós esperamos por vocês para que possamos juntos prestar esse culto novamente. E é isso. Confira a seguir os nossos anúncios, fique por dentro das programações da UAI, participe. Tenho certeza que vai ajudar muito a vida de vocês, o desenvolvimento da vida espiritual de vocês. E é isso, tá bom? Forte abraço, tamo junto.